passar rapidamente uns conceitos importantes, e aí nós vamos para o foco da atividade de hoje, que seria já a aplicação, forma de exercícios. Olha só, a teoria clássica da laminação, que nós vimos na aula passada, ela é baseada em algumas hipóteses, e a partir das hipóteses, nós montamos as equações. É comum fazer isso, né? Analisar um problema de acordo com algumas hipóteses simplificadoras. A partir dessas hipóteses, a gente monta uma equação. E com a equação, nós podemos resolver exercícios. Espera só um minutinho, pessoal. Vou ver aqui a câmera aqui. Tá. Só um minutinho, pessoal. Bom, pessoal, então, aula passada a gente falou sobre a teoria clássica da laminação, então vamos dar continuidade. Nós falamos sobre o nosso modelinho, né, o modelinho de placa, onde nós analisamos essa seçãozinha, AD, essa seção aqui, e nós aplicaremos os esforços, tá? Basicamente, nós temos uma carga aqui de extensão, que a gente vai chamar de NX, uma carga que vai provocar, por exemplo, nesse caso, uma tração na placa, tá? E com esse carregamento, a estrutura vai sofrer um deslocamento aqui, o índice zero, que seria referente ao plano médio do laminado, tá? O plano médio do laminado é esse plano aqui, que passa na metade da espessura. E nós iremos aplicar momento fletor aqui também, tá? Então, o momento fletor vai produzir flexão, né? A flexão seria justamente quando a seção transversal ela sofre uma rotação aqui, ó, um ângulo alfa, tá? Então, a flexão vai ser nesse sentido. Então, nós aplicaremos cargas de extensão e de flexão também, tá? E aí nós analisaremos o comportamento do laminado a partir da aplicação dessas cargas, tá? Então, só um minutinho, vou pegar um negócio aqui, peraí. Bom, então, pessoal, vamos continuar. O modelo que nós estamos utilizando, esse modelinho, tá? E nós vimos na aula passada que a partir desse modelo e com as hipóteses, nós temos as equações. Então, hoje, a ideia seria trabalhar já a aplicação dessas equações, ok? Então, a plaquinha é essa que a gente vai trabalhar, e tem uma seçãozinha aqui arbitrária, AD, aí a gente vai aplicar uma carga aqui, de NX, que seria a extensão, que vai provocar um deslocamento U, índice zero, e além dessa carga, nós vamos aplicar um momento aqui, um momento fletor, que vai produzir uma flexão, como se essa seção transversal aqui, inicialmente, a 90 graus, com o plano médio, ela permanece perpendicular ao plano médio, só que o plano médio sofre uma flexão devido ao carregamento. Nós vamos aplicar um momento fletor aqui, né? Como eu falei na aula passada, é como se nós aplicássemos uma carga nesse sentido aqui, ó, né? Então, a flexão vai fazer com que essa seção transversal sofra uma rotação aqui, ó, tá? Essa rotação aqui é o alfa, tá? Então, basicamente, nós teremos deslocamentos de translação, que nós vamos chamar de UV e W, e deslocamento de rotação, né, que é a rotação da seção transversal aqui, ó.
que é alfa x e alfa y. Aí nós vimos que para cada camada, no sistema de coordenadas local, posso escrever as equações constitutivas. Então, apareceu esse índice K aqui, que é de cada camada. E nós podemos escrever também para cada camada as equações constitutivas, né, em relação ao sistema de coordenadas global do laminado, por exemplo. E aqui eu tenho as tensões, aqui eu tenho uma matriz de rigidez, né, no sistema de coordenadas global, que eu posso obter, por exemplo, usando as equações de Sacks-Pagano, e essa daqui são as deformações. Essas deformações de cada camada, eu posso escrever como sendo a deformação do plano médio do laminado, tá? O plano médio é o plano que passa pela metade do laminado, metade da espessura, né? Mais o Z, que é a coordenada Z, que é a coordenada que vai do plano médio até cada camada, vou mostrar para vocês, vezes o kappa. O kappa, pessoal, é o inverso do raio de curvatura. Então, por exemplo, você tem uma plaquinha aqui, né? E aí você aplica um momento fletor nessa placa, né? Por exemplo, você aplica um momento fletor. Tanto faz, né? Pode ser nesse sentido ou no outro, tá? Vai ter uma curvatura. Aí você aplica um momento fletor aqui, essa placa vai sofrer uma deformação e vai ter um raio de curvatura aqui, né? O kappa, o que que é o kappa? O kappa é o inverso do raio de curvatura, tá? Então, se eu pegar o raio de curvatura e inverter, né, calcular o inverso do raio de curvatura, tem o kappa, tá? Que é esse kappa aqui. Então, a unidade do kappa é 1/milímetro. Então, essa deformação aqui, para cada camada, né, para cada camada vai ser a deformação do plano médio do laminado, que é esse ε0 aqui, que é a deformação bem no meio, mais a coordenada z vezes kappa. Tá? E o kappa, por sua vez, é o inverso do raio de curvatura. Como nós estamos trabalhando aqui com pequenos deslocamentos, esse kappa é pequeno, ou seja, o raio de curvatura é bem grande, né? A deformação, a curvatura é bem pequenininha, né? O raio de curvatura é bem grande, tá? Então, os kappas representam o inverso do raio de curvatura, o kappa x e o kappa y, tá? E o kappa xy representa a torção do plano médio da placa, tá? E aí nós vimos na aula passada que se nós tivermos um laminado, né, com várias camadas, né, a gente fez esse exemplo aqui, imaginar que eu tenho uma camada, uma aqui a 90 graus, né, por exemplo, essa camada aqui está 90, a camada 2 está 45, por exemplo, né, a camada 3 tá 0, tá 90 de novo, né, e a camada 4 está 0 graus. Então, pela hipótese básica, nós definimos que as deformações, a distribuição de deformação é linear, né? O epsilon é linear, pela hipótese básica, não há descolamento entre as camadas. Só que não tem como, né? O modo de elasticidade, as propriedades de rigidez, cada um vai ter uma, né? Como essa camada aqui está 0 graus, então a fibra está na direção 0, eu vou ter uma propriedade alta aqui, né? Na direção da fibra. Quanto maior a propriedade da fibra, vai puxar o modo de elasticidade, né? Vai aumentar, né? Então, nessa camada aqui, a 90, a propriedade é menor, né? Porque daí ela estaria no sentido transversal aqui. Então, eu teria uma camada com uma rigidez menor, porque ela está 90 graus, que está trabalhando é a matriz, vamos dizer assim, né? E aqui também. Então, as propriedades de rigidez, cada camada, de acordo com o ângulo de orientação, vai ter uma rigidez diferente. Justamente por quê? Por causa da orientação da fibra, né? Quem proporciona maior rigidez no laminado é a fibra. Então, se a fibra está em outra direção, vai mudar a propriedade, né? E aí eu tenho o produto disso aqui, né? Sigma GOE vezes epsilon. E aí, quando eu multiplico os dois, eu tenho a distribuição de tensão aqui. Então, a distribuição de tensão no laminado, ela não vai ser linear, né? Cada camada vai ter uma tensão específica, de acordo com a propriedade, tá? Então,
Esse é o conceito, né? Embora a distribuição de deformação seja linear, pela hipótese básica, não há descolamento entre as camadas, como as propriedades mecânicas de rigidez são diferentes, a distribuição de tensão vai ter essa forma aqui, né? Não vai ser linear, tá? Então, para cada ângulo de orientação de camada, eu vou ter uma propriedade diferente, certo? E aí o comportamento do material vai ser específico para cada camada, vai ter uma tensão, certo? E é isso que a gente vai avaliar. Aí nós vamos analisar os esforços agora, né? Nós temos os esforços de tração e cisalhamento, que é o NX, tá? Que eu posso calcular através dessa integralzinha aqui, né? De cada camada, menos T2 até T2, né? Integra tudo. Na verdade, isso daqui é do laminado, né? Metade da espessura para baixo do plano de referência, metade da espessura acima do plano de referência. Se eu multiplicar pela tensão σx vezes dz, eu tenho o NX, que é a carga de tração no laminado. E mesma coisa o fletor. É o integro, né, de menos T sub 2 até T sub 2, metade da espessura abaixo e acima do plano de referência, são os limites de integração, e multiplica por σx vezes dz. Tá? E aí eu posso abrir a mesma integral na forma matricial, ou simplesmente usar um somatório aqui para calcular os esforços, tá? Então, nós vamos usar a referência do livro do Jones e as cargas estão aplicadas aqui, tá? O NX é essa carga aqui, né, que vai provocar uma extensão do laminado, a carga de tração ou compressão. O NY é essa carga aqui, que vai provocar uma tração ou compressão se ele for negativo, né? Na direção Y, e eu tenho esse cisalhamento no plano, só tem cargas no plano, tá? Está no plano de tensão, então o NXY seria o cisalhamento. E aí eu tenho a aplicação dos momentos também, o momento fletor aqui, o MX, e eu tenho o MY, tá? Nós vamos usar a mesma abordagem do livro do Jones. Sentido positivo aqui, convenção. E aí, no final, eu tenho essa matriz aqui. Esse sistema de equações está escrito na forma matricial. Tá? Então, isso daqui são as cargas. Essas cargas aqui, pessoal, o NX, que é uma carga de tração aqui, ó, a unidade do NX, a gente vai ver, é Newton por milímetro, tá? É uma carga distribuída. Por quê? Porque nós estamos trabalhando numa placa, a placa tem duas dimensões, então é como se eu tivesse uma carga distribuída ao longo da largura aqui. O NX é uma carga distribuída, tá? O NX, o NY e o NXY são cargas distribuídas aqui, tá bom? Isso é importante. E o momento também, o momento é como se fosse um momento distribuído ao longo da largura, tá? Então, espera só um minutinho, pessoal. Então, pessoal, o fletor aqui, o momento também é uma carga distribuída, tá? Então vai ficar N, momento é força vezes distância, né? Por exemplo, Newton milímetro dividido por milímetro, tá? Por quê? Porque é uma carga distribuída ao longo da largura aqui, ó. Por exemplo, o MY vai ser um momento distribuído, porque nós estamos trabalhando com uma placa, tá? A placa é 2D, depois no exercício a gente vai ver essa questão das unidades. E aí nós montamos esse sistema de equações aqui, ó. Aqui eu tenho as cargas, a NX, NY e NXY, vai ser igual a uma matriz A. A gente vai aprender a calcular essa matriz A hoje, que é a matriz de rigidez, a extensão, vezes o epsilon aqui, ó. O epsilon 0x, o 0y e o gama 0xy. Essas deformações são as deformações do plano médio do laminado, tá? Mais essa matriz B, que é uma matriz de acoplamento, vezes o kappa, tá? E aqui eu tenho mais três equações aqui. Os momentos, mx, my e mxy, vai ser igual a matriz de acoplamento vezes o epsilon, que é a deformação do plano médio do laminado, mais a matriz D, que é uma matriz de rigidez, a flexão e torção, vezes o kappa, que é a curvatura. Então,
Esse é o caso geral, tá, pessoal? Que vale para qualquer laminado, com várias camadas, com ângulos de orientação diferentes. Aí eu falei para vocês, né? Vamos imaginar aqui, ó, para facilitar, esse é o plano médio do laminado. Vamos imaginar um laminado com 4 camadas, para ficar mais fácil. Aí tem uma camada 0 aqui, tem uma camada 90 aqui, tem uma 90 e tem uma 0. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Esse laminado, ele é um laminado simétrico, né? O que é um laminado simétrico, pessoal? O laminado simétrico é aquele que possui, para cada camada acima do plano de referência, que é o eixo X aqui, eu tenho outra idêntica abaixo do plano de referência, na mesma coordenada. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma camada aqui a 0, e eu tenho outra idêntica aqui a 0, mesmo material, mesma orientação de fibra, mesma matriz, mesma fibra, tudo igual, tá? Então, ele é simétrico. Quando o material, quando o laminado é simétrico, pessoal, acontece uma coisa interessante aqui. Quando o laminado é simétrico, a matriz B é igual a 0, ó. O que é a matriz B? A matriz B é uma matriz de acoplamento. Ou seja, eu posso escrever o sistema de equações na forma compacta aqui, ó, né? Então, N é a carga de extensão, né, vezes A, que é uma matriz de rigidez da extensão, que a gente vai aprender a calcular, vezes o epsilon, que é a deformação, mais a matriz B, que é a matriz de acoplamento, vezes kappa. E os momentos são iguais a uma matriz de acoplamento B, vezes o epsilon, mais a matriz D, que é a matriz de rigidez, a flexão, vezes o kappa. Então, o que acontece? Se o laminado é simétrico, que é esse caso aqui, ó, simétrico. O que é um laminado simétrico? É quando, para cada camada acima do plano de referência, tem outra idêntica abaixo do plano de referência, o simétrico. Se o laminado é simétrico, a matriz B vale 0, e aí implica nisso aqui, ó. Quando a matriz B vale 0, esse termo aqui some, e esse aqui termo some, ó. Então, simplifica, né, as equações. Então, facilita muito a nossa vida, né? A matriz vale 0 e essa daqui vale 0. Ou seja, se um laminado é simétrico, é como se as propriedades ficassem equilibradas, né? Então, simplifica a nossa vida e não tem acoplamento, certo? Se o laminado é simétrico, a matriz B vale 0. E aí eu não tenho acoplamento entre as propriedades, e aí simplifica a equação. Por exemplo, N é igual a A vezes epsilon e M é igual a D vezes kappa. Ok? Então, isso facilita muito a nossa vida quando o laminado for simétrico, tá bom? E se ele não for simétrico, o que acontece? Se a matriz B for diferente de 0, ó, analisa aqui o sistema aqui, imaginar o primeiro caso aqui, ó. Se o laminado não for simétrico, o que acontece? Vamos imaginar que na estrutura eu só tenho cargas axiais aqui, ó. Vai ter o NX, que é uma carga distribuída, que eu vou falar, é Newton por milímetro, que eu falei para vocês. E vai ter um NY aqui, ó. Também é uma carga distribuída ao longo da largura, né? O NY aqui, ó. É de quanto isso aqui é um N. Eu não vou nem colocar o cisalhamento aqui, mas pode ter cisalhamento também, tá? Vamos imaginar que o laminado não é simétrico. Não simétrico. Eu não vou nem aplicar os momentos. Só para vocês entenderem o que acontece quando o laminado não é simétrico. Se ele não é simétrico, a matriz B é diferente de 0, que é a matriz de acoplamento. Imaginar que eu tenho um laminado assim, né? Só para a gente exemplificar. É o plano de referência aqui. Eu tenho uma camada aqui a 0. Eu tenho uma aqui a 90. Faz de conta isso aqui é 90, né? Depois eu tenho aqui, vamos dizer, só para... É só um exemplo, né? Vamos dizer que eu tenho uma a 30 graus aqui.
e depois eu tenho uma 45 graus aqui. Só para exemplificar, né? 45. Então, o que que acontece aqui? O laminado não é simétrico, a matriz B é diferente de zero, vai ter uma matriz B, e eu vou aplicar só o NX e o NY. Tá? Não vou aplicar nem cisalhamento, né? Ora, se não tem momento nenhum aplicado, vamos aplicar que não tem momento. Então, o momento aqui é vale zero. Vou analisar só a primeira, primeiro sistema de equações. O momento aqui vale zero. Tem carga de momento. Então, o que acontece? Se o laminado não é simétrico, ó, vou pegar aqui a régua, né? Se o laminado não é simétrico, matriz B é diferente de zero, eu aplico uma carga de extensão, eu puxo aqui, né? Faz uma extensão e como eu tenho a matriz B, que é a matriz de acoplamento, embora eu esteja aplicando apenas cargas de tração, o laminado sofre um capa, que é uma curvatura. Por quê? Porque ele não é simétrico, né? Ou seja, as propriedades elas não são equilibradas aqui. Cada camada vai ter uma propriedade diferente. Então, mesmo aplicando uma carga só de tração, o laminado sofre uma curvatura, uma capa, certo? Mesmo sem aplicar momento nenhum. Imagine que o momento aqui é zero. Eu não aplico nenhum momento, mas como ele não é simétrico, as propriedades elas não estão equilibradas, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então, aplica uma carga de extensão no laminado, ele sofre uma curvatura, um capa. Né? Por quê? Porque a matriz B é diferente de zero. Tá? Agora, por sua vez, se ele for simétrico, aí não, aí é mais fácil para a gente, né? Aí desacopla as equações. A matriz B é zero, e aí fica mais simples. Então, o que que nós vamos fazer no exercício? É calcular essas matrizes, tá? Tem as equações aqui, e nós vamos destrinchar essas equações. Eu tenho alguns exercícios que estão resolvidos. Esse aqui é a formulinha para matriz A, para cada coeficiente da matriz A. Esse aqui é a matriz B e esse é a matriz D. Bem parecido o cálculo. Então, a primeira matriz que nós vamos calcular é a matriz A. A matriz A é a matriz de rigidez da extensão do laminado no plano. Para calcular a matriz A, pessoal, nós vamos precisar da matriz Q de cada camada. Então, por isso que a gente fez todo aquele cálculo anterior para calcular a matriz Q no sistema local. Aí, de acordo com a orientação de cada camada, eu vou calcular a matriz Q de cada camada, usando as equações de Sai-Pagano, certo? E com as matrizes Q de cada camada, eu calculo a matriz A, porque a matriz A vai ser um somatório aqui, ó. Por exemplo, o primeiro coeficiente da matriz A aqui, ó, é o AXX. Você vai fazer o quê? Você vai pegar cada coordenada de cada camada e multiplicar pelo QXX de cada camada. Então, como é que funciona? Primeiro, nós temos que estabelecer as coordenadas de cada camada. Então, tem o plano de referência, que é o plano de referência, o eixo X passa na metade do laminado. Tem a espessura, o plano de referência passa metade da espessura. E aí, como que nós numeramos cada camada? Primeiro, é o eixo Z, que é o eixo Z, nós vamos considerar Z positivo para baixo. Por quê? Porque é o livro do Jones que nós estamos usando aqui como referência. O Jones usa o eixo Z para baixo, positivo. Então, o que que você vai fazer? Vamos imaginar lá que você tem um laminado com 10 camadas, N igual a 10. Pode ser 10, pode ser 8, 12, pode ser 4. Depende lá da sua peça. Aí, você vai numerar a primeira camada. A primeira camada, você sempre vai chamar de Z0, tá? A primeira camada é Z0. Por que Z0? Porque como esse somatório aqui é ZK menos 1, quando K for 1, a primeira camada vai ter o Z0, tá? Então, o primeiro Z é o Z0. O Z0, pessoal, ele sai do plano de referência até o topo lá da primeira camada, ó. Aí esse é o Z0. E depois você marca o último, que é o ZN. Vamos imaginar aqui que seria o Z10. O último, ele sai do plano de referência até o topo da última camada. Esse é o Z10. Pronto. Aí definiu esses dois.
Aí o resto vai por analogia, né? Ora, se esse aqui é o Z0, vai do plano de referência até o topo da primeira camada, esse aqui é o Z1, que vai do plano de referência até o topo aqui da segunda camada. E esse aqui é o Z2, Z3, Z4, Z5, assim por diante. E do outro lado, você tem o Z10, aqui, o ZN, né? Que vai do plano de referência até o topo da última camada. Aqui, esse aqui é o Z10. Aí esse aqui é o Z9, Z8, Z7, assim por diante, tá? Então, primeira coisa que você vai estabelecer é essas coordenadas Z aqui, em relação ao plano de referência de cada camada. E aí você vai calcular, por exemplo, o AXX vai ser o quê? Tem 10 camadas do seu laminado, aí você vai fazer somatório aqui, vai ser... Começa com a primeira camada, K igual a 1. Aí vai ser Z1 menos Z0 vezes o QXX da primeira camada. Então, você tem que calcular a matriz Q de cada camada. Tá? Aí você vai para a segunda camada, K igual a 2. Aí você vai fazer a conta, ó. Z2 menos Z1 vezes o QXX da segunda camada. Beleza. Aí, vai para a camada 3. K igual a 3, Z3 menos Z2 vezes o QXX da camada 3. Aí vai para a camada 4. Espera só um minutinho, pessoal. Aí vai para a camada 4. Aí você vai calcular Z4 menos Z3 vezes o QXX da camada 4, Z5, assim por diante. Você vai montar esse somatório e você vai precisar das matrizes Q de cada camada, certo? Depois eu mostro no exercício como é que faz. E a matriz B é a mesma coisa, tá? A matriz B, só vai ter matriz B quando o laminado não for simétrico, tá, pessoal? Se ele for simétrico, nem precisa calcular, é zero e pula isso aqui. Tá? Porque daí não tem acoplamento. A matriz B é a matriz de acoplamento. Se o laminado não é simétrico, tem que calcular. É a mesma estratégia, você vai definir aqui as coordenadas Z e vai calcular o BXX da matriz, que é a mesma coisa, só que agora o somatório, ele tem o quê? Ele tem um meio ali multiplicando, tem um meio aqui, aí você vai pegar camada 1, Z1 ao quadrado menos Z0 ao quadrado, vezes o QXX da camada 1. Mais, camada 2, Z2 ao quadrado menos Z1 ao quadrado, vezes o QXX da camada 2. Mais, camada 3, Z3 ao quadrado menos Z2 ao quadrado, vezes o QXX da camada 3. E assim por diante, né? Ah, o BXY é a mesma coisa. Camada 1, Z1 menos Z0, Z1 ao quadrado menos Z0 ao quadrado, vezes o QXY da camada 1. Camada 2, mais Z2 ao quadrado menos Z1 ao quadrado, vezes o QXY da camada 2. Assim por diante, tá? Faz isso para todos os coeficientes aqui. Monta a matriz B, a matriz de acoplamento. E a matriz D é a matriz de rigidez à flexão. É ela que multiplica os capas, tá? Então, a matriz D é a matriz de rigidez, a flexão e torção do laminado. É o mesmo raciocínio, só que agora você tem um terço aqui multiplicando todo o somatório. E as coordenadas Z estão elevadas ao cubo. Então, aqui vocês têm que tomar cuidado, prestar atenção, pessoal. Por quê? Porque como a coordenada Z está elevada ao cubo, aí tem que prestar atenção no sinal. Como eu falei para vocês, a referência nossa é o livro do Jones, e ele colocou aqui, tá vendo? O eixo Z, ele é positivo para baixo, Z é positivo para baixo. Então, por exemplo, todas essas coordenadas aqui, ó, o Z0, o Z1 e o Z2 desta figura, os Z0, Z1 e Z2 serão negativos, tá? E aí, quando você joga para cá, o número negativo elevado ao cubo continua negativo. Então, tem que prestar atenção nesse cálculo aqui. E o resto é a mesma coisa. Tá? A gente vai fazer exercício, vai ficar tranquilo. Então, por exemplo, calcular o QX vai ser o quê? Um terço, né? O terço põe para fora do somatório, aí vai somando, né? Camada 1 vai ficar Z1 ao cubo menos
Z0 ao cubo vezes o QXX da camada 1, mais camada 2, Z2 ao cubo menos Z1 ao cubo vezes o QXX da camada 2. Ou seja, tem que calcular a matriz Q de cada camada. A camada 3, Z3 ao cubo menos Z2 ao cubo vezes o QXX da camada 3, e assim por diante. Vai o DXY agora. De novo, 1/3, né? Abre parênteses. Camada 1, Z1 ao cubo menos Z0 ao cubo vezes o QXY da camada 1. E assim por diante. Tá? Tem um exercício resolvido, vou mostrar para vocês. E daí, pessoal, a geometria aqui, ó, essa é a referência do livro do Jones. Depois a gente vai fazer bastante exercício, tá? Mas o que é importante você definir certinho, ó, são as coordenadas Z. Eu falei para vocês, o primeiro Z que você vai definir em relação ao plano de referência é o Z0, tá? O Z0 é a coordenada Z do plano de referência até o topo da primeira camada. E o último, que é o Zn, tá? Se tiver 10 camadas, é o Z10. Se tiver 11, é o Z11 e assim por diante. O Zn, ele sai do plano de referência e vai até o topo aqui, até a última camada. O Z positivo para baixo. Então, todas essas coordenadas aqui acima do plano de referência são negativas. E aí é só fazer conta, tá? Esse aqui é o sistema de equações, na forma matricial. Tem a matriz B aqui, ó. Se ele for simétrico, a matriz B vale 0. Tá? E aí, para a gente relembrar um pouquinho, o laminado simétrico, né? Para cada camada em relação a um lado do plano de referência, existe outro idêntico, a mesma espessura, a mesma orientação e propriedades. No outro plano de referência, exemplo, né? Aí, esse aqui nós vimos lá no início do curso, a nomenclatura, né? Tem uma camada 0, uma 45 e a outra menos 45. E essa letrinha S quer dizer que é simétrico. Então, passo o plano de referência aqui. Então, tem uma 0, uma 45, uma menos 45. Passou o plano de referência. Vai ter um espelho para cá, né? Menos 45, mais 45 e 0. Essa letra T indica que é a nomenclatura mostrando todas as camadas, né? O total. E no laminado simétrico, a matriz B vale 0. Ou seja, nos laminados assimétricos não existe relações de igualdade entre as camadas, né? Acima e abaixo do plano de referência. Aí, se o laminado for assimétrico, a matriz B não vale 0. E aí eu tenho acoplamento nas equações. Aplico uma carga de extensão e o laminado sofre uma flexão, que eu falei para vocês, né? Se ele for assimétrico, aplico uma carga de extensão, puxa para cá e ele sofre uma curvatura. Por quê? Por causa da propriedade, né? Certo? Acoplamento. Tá? E então, pessoal, tem um laminado que a gente vai trabalhar muito, que facilita muito a nossa vida para fazer contas, que é o laminado cross-ply. O que é laminado cross-ply? O cross-ply é aquele que só tem camada 0 e a 90. Tendo a nomenclatura 0,90, a letrinha S é de simétrico, passo o plano de referência aqui, ó, essa nomenclatura total. No laminado simétrico, a matriz B vale 0. E aí, como laminado simétrico, pessoal, depois a gente vai ver no exercício, né? É como se eu tivesse sempre no sistema de coordenadas local. Ou tá 0 ou tá 90. Se eu passar de 0 para 90, é só trocar o eixo 1 com o eixo 2, né? E aí, se ele for cross-ply, facilita muito a nossa vida, né? Primeiro, se ele for simétrico e cross-ply, facilita muito, né? Por quê? Primeiro, porque se ele for simétrico, a matriz B vale 0. E se ele for cross-ply, ele só tem camadas a 0 e a 90 graus. Ou seja, é como se você estivesse trabalhando sempre no sistema de coordenadas local, né? Só trocando o eixo 1 pelo eixo 2. E no sistema de coordenadas local,
todos esses termos aqui são zero, ó. Então, a matriz A, embora seja aquele somatório, você pode ter N camadas, a zero é 90, só que todos esses coeficientes serão zero, porque ele é cross-ply, né? Então, seria como se você estivesse sempre no sistema local. Se você mudar do zero para 90, troca o eixo 1 com o eixo 2, mas esses termos aqui continuam sendo zero. E a matriz D é a mesma coisa, ó. Então, um detalhe, né, que facilita muito a nossa vida, se ele for simétrico, a matriz B vale zero, e ainda, se ele for cross-ply, ter camadas apenas a 0 e 90, esses termos aqui são zero, que vai facilitar muito a nossa vida, a gente vai fazer muito menos cálculo, né? Justamente porque terão dois coeficientes a menos para calcular na matriz A e dois a menos na matriz D. Então, pessoal, vamos fazer exercício agora. Vamos mostrar o exercício rapidamente para vocês. Ele está resolvido, logicamente, no PowerPoint aqui. E depois da segunda-feira a gente destrincha ele, faz outro exercício com mais calma na lousa, né? Para detalhar todo passo a passo. Mas pelo menos a gente já tem uma boa ideia de como funciona a resolução desse tipo de atividade, tá? Então, olha só, eu vou colocar aqui, tem um exercício aqui, esse aqui, acho que esse aqui. Como é que vai ser a aplicação dessas equações? Então, vamos fazer o primeiro exercício para nós entendermos como que funciona o cálculo desse tipo de análise, tá? Então, olha só, ele mostra para a gente um laminado, né, de compostos submetido a um carregamento. Então, tem as cargas aplicadas aqui. Ele pede para calcular as deformações, né, no plano médio do laminado e as curvaturas, que são os capas. Aí ele deu as propriedades, né, o modo de elasticidade na direção 1, é fibra de carbono, né? O modo de elasticidade na direção 2, mesma coisa, né? O G é o modo de cisalhamento, o N12 é o poisson principal e a espessura de cada camada 0,25 milímetros. Aí ele está aplicando um carregamento aqui, ó. Como eu falei para vocês, o NX é uma carga de extensão, mas é uma carga distribuída, tá? É Newton por milímetro. Uma carga distribuída ao longo da largura. O NY também, ele dado aqui, e o NXY é zero, não tem cisalhamento. Aí ele aplicou um momento fletor aqui, ó, de 662 newton milímetro por milímetro, que também é uma carga distribuída, é assim mesmo, tá? Que é a unidade de momentos aqui. Quando você está analisando uma placa, e o MY é 15 newton milímetro por milímetro. É que ele falou, ó, laminado simétrico e crossply. Então, ó, facilita, né? Primeiro, se ele é simétrico, a matriz B vale zero, pronto. É uma matriz a menos para calcular. Então, aqui vale aquela mesma ideia que nós estamos trabalhando desde o início. Nós vamos resolver exercício aqui, é relativamente simples. Esse aqui tem 4 camadas e é simétrico crossply, que facilita muito. Se ele é simétrico, a matriz B vale zero, a matriz de acoplamento, então. E como ele é crossply, também vai ter vários zeros lá nas matrizes Q, justamente porque ou é 0 ou é 90, então é como se eu tivesse sempre no sistema de coordenadas local, só trocando o eixo 1 com o eixo 2, né? De 0 para 90 é só trocar o eixo 1 com o eixo 2. Aí ele pede para calcular aqui, ó. Primeiro, letra A, ele pede para calcular a matriz A, que é a matriz de rigidez e extensão, depois a matriz D, e depois calcular as curvaturas e as deformações. Então,
é o mesmo procedimento, ó. Para calcular a matriz A, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar das matrizes Q, tá? Então, a matriz A, pessoal, é essa matriz aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A letra A, nós vamos calcular essa matriz aqui, ó. E o laminado lá que ele passou é um laminado com 4 camadas, né? Uma 0, uma 90. Então tem uma camada aqui é 0, uma 90 e uma 0. É simétrico. Então eu vou ter que calcular a matriz Q de cada camada, certo? E aí fazer esse somatório aqui. Mas está tudo resolvido já. E depois eu vou mostrar como é que faz isso aqui. E depois a gente pode fazer na lousa também, tá? Aí eu faço a matriz A. Para calcular a matriz A, eu tenho que calcular a matriz Q de cada camada. E depois a matriz D. A matriz D é bem parecido o cálculo, né? Só que eu elevo ao cubo as coordenadas Z e depois o somatório todo eu multiplico por 1/3. Então, a matriz D, que ele pede na letra B, é essa matriz aqui, ó. Matriz de rigidez do laminado, a flexão e torção. Então, vai precisar das coordenadas Z e a camada Q de cada camada. Faz o somatório. Então, e por último, as deformações. As deformações, eu vou ter dois sisteminhas, né? N é igual a A vezes Epsilon e M é igual a D vezes kappa, porque a matriz B vale 0, né? Então, posso escrever o primeiro sistema de equações, N, na forma matricial compacta, né? N é igual a matriz A, que vai ser calculada na letra A, vezes o epsilon, que é a deformação do plano médio do laminado, e o M, que é o momento, vai ser igual a matriz D, que eu vou calcular na letra B, vezes o kappa, que são as curvaturas. Ou seja, eu tenho dois sisteminhas com 3 equações, 3 incógnitas. Posso usar, por exemplo, Kramer para calcular os kappas e as deformações. Isso aqui eu tenho, é dado o exercício. Isso aqui eu calculei na letra A, aí eu calculo epsilon, por exemplo, usando Kramer. E esse aqui eu também tenho, esse aqui eu calculo na letra B, aí eu calculo os kappas, né? Resolvendo o sisteminha de equações lineares na forma matricial. Então, rapidamente aqui, a resolução do exercício é bem tranquilo. Aqui. Primeiro ele vai calcular a matriz Q, né? Tudo é baseado na matriz Q. A matriz A e a matriz B, a matriz D, precisa da matriz Q de cada camada. Então, a camada 0 graus é como se o eixo 1 da camada 0 coincide com o x global, né? Aí o cálculo é o mesmo, que a gente está acostumado lá, né? Que vocês já fizeram várias vezes. Ó. Calcula o Q11, joga na formulinha. Para calcular o Q11 vai precisar do Ni 21. Ni 21 é o E2 sobre E1, vezes o Ni 12. Faz a continha, calcula aqui. Mesma coisa, ó. Calcula o Q11, calcula o Q12, que é igual ao Q21, matriz simétrica. Joga as propriedades aqui, calculou. É o Q22. Jogou para cá, calculou. O Q66 é o G12, calculou, tá aqui, ó. Essa é a matriz Q da camada 0 graus, né? Como falei para vocês, tem 4 camadas, tem uma 0, uma 90, uma 90, uma 0. Então, a camada 0 graus tá resolvida a matriz Q. Aí, a camada 90, esse é o primeiro exercício que eu estou fazendo. A gente vai concluir um negócio interessante aqui, para a gente ganhar tempo também. A camada 2 e 3, ela está 90 graus. Então, vou usar a equação de sai pagando, né? O teto aqui é 90 graus. O que vai acontecer? Olha só que interessante. Quando eu calculo a matriz Q, a camada 2 e 3, a 90,
Eu vou usar as equações de Saipagano, é a mesma coisa que a gente fez lá, ó. Calcula os coeficientes, o índice 1, 2, 3, 4, 5, joga nas equações aqui, calculou o primeiro, tem aqui as equações, substitui, calculou o segundo, tem aqui, calculou o terceiro, é o mesmo cálculo lá que a gente fez, tá? Depois a gente destrincha isso com calma. O índice 4 calculou tá aqui, o índice 5 calculou tá aqui, é só jogar na fórmula aqui, tá vendo? Aí com esses coeficientes, você vem para cá e calcula a matriz Q, ó. Também joga na fórmula, o QXX. O índice 1 mais o índice 2 cosseno de 2θ. Mais o índice 3 cosseno de 4θ. O θ é 90 graus. Aí calculo o QXX, substituo valores, calculo o QXY. Tá tudo calculado aqui, bem detalhado, tá? Para vocês estudarem. Depois o QXY, o QYY, substituiu, calculou. O QXS, que é igual ao QSX, vai dar zero, olha só, já começou a característica interessante, né? Porque o seno de 2θ, como o θ é 90 graus, o seno de 2θ é zero, e o seno de 4θ também é zero. Né? 4θ, 4θ é 360, né? 2π, seno de 2π é zero. E aí você vai calcular o que... Opa, deu zero também, ó, né? E o QSS deu 5,2, ou seja, 5,8. O que aconteceu aqui, pessoal? Olha só, que interessante, né? A matriz Q, das camadas 2 e 3 a 90, quando você usa, sai pagando, quando você muda do eixo de 0 para 90, é como você trocar o eixo 1 para o eixo 2, ó. Então, é exatamente a mesma matriz. A mesma matriz a 0 graus, exceto por uma característica aqui, ó. A única diferença são esses dois aqui, ó. Como eu troquei o eixo 1 para o eixo 2, eu troco. Esse cara vem para cá e esse vem para cá. Vamos ver se é isso mesmo. Aí, ó. 145 vem para cá e o 9,65 vem para cá. Então, da próxima vez que o laminado for cross-ply, quando você muda de 0 para 90, é só trocar esse termo com esse aqui, ó. Você calcula a matriz que é zero. Para calcular 90 graus, é só trocar esse termo com esse aqui. Tá? Então, isso facilita muito a nossa vida. Okay? Você economiza tempo. A gente fica calculando o que sai pagando, você só troca esse termo com esse aqui, aí você calcula a matriz a 90. Matriz a 0, 145 vem para cá. Mudou 90 graus, troca esse termo com esse. Tá? Então, isso é interessante. E aí, o que acontece? Pronto, aí eu calculei a matriz Q de todas as camadas, né? Só tem 0 e 90. Tem duas camadas a 0 e duas a 90. Aí eu posso calcular a matriz A. Então, eu vou destrinchar com vocês a matriz A aqui, ó. Olha só. A letra A, ele pede para calcular a matriz A. Então, o que eu fiz aqui? Primeiro, pessoal, tá aqui a fórmula, né? Para calcular todos os coeficientes da matriz A. Isso aqui é a fórmula, tá? Usar. E para calcular a matriz A, eu vou precisar dessas coordenadas aqui, ó. Coordenada Z de cada camada. Aí eu fiz um esqueminha aqui, tá vendo? Ó? Esse aqui é a referência do Jones e esse aqui é o meu laminado que eu estou calculando, ó. Tá? Então, eu tenho 4 camadas. A primeira camada está 0, a segunda está 90, a terceira está 90 e a quarta a 0. Ela é simétrico. E olha só que fácil, ó. É a mesma coisa que eu falei para vocês. Primeira camada que eu vou definir é o Z0, ó. Sempre o Z0. Tem o plano de referência aqui. O Z0 é essa cota aqui, ó, do plano de referência. O plano de referência, como tem um número de camadas que é par, o plano de referência passa bem no meio aqui, ó, dessas duas camadas. Depois
a gente vai fazer um exercício quando o número de camadas é ímpar. Tem uma característica. Então, a primeira coordenada é o Z0 aqui. Ó. O Z0, quanto vale o Z0? Ó? Cada camada tem uma espessura de 0,25, então eu tenho 0,25 aqui, mais 0,25 aqui, eu tenho meio. Ah, ele é negativo, né? É porque é negativo, por quê? Porque o Z é positivo para baixo, que é a referência do Jones. Então, se o Z é positivo para baixo, o Z0 deu menos meio. Aí você vai para o Z4, ó. Quando é 4 camadas, a última coordenada da Z é o Z4. O Z4 é meio também, porque tem duas espessuras para baixo aqui. E aí o resto das coordenadas, você segue o mesmo raciocínio. Então tem o Z1 aqui, ó. O Z1, ele sai do plano de referência até essa camada 2 aqui. Vale só uma espessura, 0,25. E é negativo porque está acima do plano de referência. O Z é positivo para baixo. Aí você vem para cá. Se esse aqui é o Z4, esse aqui é o Z3. O Z3 vale uma espessura, 0,25 está aqui. Aí você segue a sequência, né, pessoal? Olha só. Eu tenho Z0, tenho Z1, depois tem o Z4 e o Z3. Cadê o Z2? Aí que vem o detalhe, ó. Quando o número de camadas for par, vai ter uma camada aqui no meio, aqui, ó, que a coordenada vai ser zero, porque é como se você estivesse saindo do plano de referência e indo até o topo daquela camada. Só que, como é par, sempre vai ter uma coordenada Z aqui no meio que vai ser zero. No caso que é o Z2, tá? Isso não acontece se o número de camadas for ímpar, que daí o plano de referência vai passar bem no meio de alguma camada lá, tá? Então, o Z2 aqui é zero. E aí você monta aqui o primeiro coeficiente da matriz A. Isso daqui, eu fiz o seguinte, ó. Eu falei para vocês, eu bolei esse slide aqui na pandemia e eu fiz assim, ó. Dessa linha aqui para baixo, o que eu fiz? Eu coloquei as informações para a gente entender como que eu montei essa equação aqui em cima. Então, tudo que tem aqui abaixo dessa linha amarela são coisas que nós já definimos, nós já calculamos, ok? Então, tem vários detalhezinhos aqui. Vou passar rapidamente, né? Porque ele já está terminando, já terminou, na verdade, né? O nosso horário. Mas é fácil isso daqui, pessoal. Ó, primeiro coeficiente da matriz A é o AXX. Para calcular o AXX, eu faço um somatório da diferença da matriz ZK menos ZK menos 1 vezes o Q de cada camada. Então, eu vou abrir esse somatório aqui, ó. Então, primeira camada, K igual a 1 aqui, ó. K igual a 1, eu estou com camada 1. Então, vai ser Z1 menos Z0 vezes o QXX da camada 1. Eu coloquei aqui, ó, a camada 0 graus. Camada 0 graus é a 1 e 4. Aqui, ó, a camada 1 está 0 graus. E a camada 4 está 0 graus. Então, eu já coloquei a matriz Q aqui, ó, da camada 1 matriz K. Para quê? Para facilitar a montagem da equação aqui em cima. E essa camada aqui, a 90, representa a camada 2 e a camada 3. Essa daqui. Então, você abre o somatório, ó, K igual a 1. Então, vai ficar Z1 menos Z0 vezes o QXX da camada 1. Aí vem para cá. K igual a 2. É a segunda camada. Aí você abre o somatório. Z2 menos Z1 vezes o QXX da camada 2. Mais K igual a 3. Z3 menos Z2 vezes o QX da camada 3. Depois K igual a 4. Z4 menos Z3 vezes o QXX da camada 4. Aí, pessoal, olha só. As coordenadas Z foram definidas aqui, mas se eu substituir aqui, ó. Z1 é menos 0,25 mais Z0 vezes o QXX da camada 1, ó. O QXX da camada 1 é esse cara aqui, ó. 145 mais
Z2 mais menos E1, menos com menos dá mais, 0,25, vezes o QXX da camada 2, que é esse termo aqui, mais Z3 menos Z2, vezes o QXX da camada 3, a camada 3 é igual à camada 2, mais o Z4 menos Z3, vezes o QXX da camada 4, que é o mesmo QXX da camada 1. É bem tranquilo, ó. Montou isso aqui, aí é só fazer a conta. Aqui, pessoal, ó, eu calculei, isso aqui é para a gente fazer análise depois, tá? O que eu fiz aqui? Só para a gente se situar, o AXX, eu fiz essa conta aqui, deu 77,76. Agora, como o sistema de equações ele é baseado em cargas e deformações, eu fiz uma modificaçãozinha aqui nas unidades para facilitar a nossa vida. Então, como aqui a propriedade, a matriz Q está em gigapascal e as cotas estão em milímetro, então, quando você pega o Q vezes essa diferença de coordenadas, a unidade aqui é gigapascal vezes milímetro. Eu fiz uma modificação aqui, ó. Eu passei esse gigapascal para megapascal aqui, tá vendo? De giga para mega multiplica por mil. Então, 77,76. 34 virou 77.763. Eu multipliquei por mil. Só que megapascal é o quê? Megapascal é Newton por milímetro quadrado. E aí eu cancelei milímetro quadrado com milímetro. A unidade, né, do coeficiente da matriz A é Newton por milímetro. Por que eu fiz isso? Para a gente fazer uma análise dimensional depois. Porque aqui as equações são diferentes, né? Que eu tenho esforços, né, em Newton por milímetro, e eu tenho deformações que são adimensionais. No meio, tem que ter a matriz A, que é a matriz de rigidez, a extensão. Então, para ficar a unidade certinho, eu coloquei Newton por milímetro aqui, tá bom? Aí eu vou para o segundo coeficiente, a mesma coisa, tá, pessoal? Essas coordenadas vai ser exatamente igual, ó, serão iguais. Ó. Todas essas coordenadas serão iguais. O que vai mudar? Vai mudar o coeficiente Q de cada matriz. Ó. Então, esse aqui é o QXY agora da camada 1, que é esse cara aqui. Esse aqui é o QXY da camada 2, que é igual, né? É igual aqui, ó. 2,873, 2,873, mesma coisa. Aí repete, né? O cálculo é igual. Aí calcula o AXY, aí faz a jogada aqui de unidades, né? Gigapascal vezes milímetro, multiplica por mil da megapascal. Megapascal é Newton por milímetro quadrado, cancela milímetro com milímetro quadrado, ficou unidade aqui Newton por milímetro. Aí repete, pessoal. Depois eu vou destrinchar isso com vocês, tá? Que nós já ultrapassamos o tempo. Mas a ideia é repetir esse processo e depois a gente pode fazer na lousa isso daqui de forma mais calma para a gente fixar bem o conceito, né? Porque o importante é aprender a fazer, tá? Aí você vai para o A, Y, Y, a mesma coisa, ó. As coordenadas são as mesmas, só muda o QYY aqui, ó. Da camada 1, QYY é 9,65. Na camada 2, é 145,8692. Na camada 3, a camada 3 é igual à camada 2, esse termo é igual a esse. E a camada 4 é igual à camada 1, então esse termo é igual a esse aqui, ó. Certo? E aí faz a conta, deu o mesmo valor, multiplica por 1.000, faz uma jogada aqui e acha o valor do coeficiente. Esse é o AYY. Aí esse aqui é o ASS, essas coordenadas aqui são as mesmas, tá vendo? E esse termo aqui é o G12 lá, né? O QSS, o Q66, né? 5,8 para todo mundo. Por quê? Porque o laminado é crossply, né? Só tem camadas a 0 e 90, né? E aí todas as matrizes Q, como eu estou a 0 e 90, ele é crossply, todas as matrizes Q vão ter 0 aqui e 0 aqui. 0 aqui e 0 aqui. Ou seja,
praticamente você não tem que calcular o QXS, né? Ou seja, você não tem que calcular o AXS e o AYS, são dois coeficientes a menos a calcular, né? E aí você monta a matriz A, ó. Então, tudo isso é para calcular a matriz A. E a unidade dela, que eu coloquei em Newton por milímetro aqui, que é a mesma coisa que Pascal vezes milímetro, né? É uma propriedade de rigidez vezes a coordenada, tá? E depois, eu vou passar bem rápido aqui, tá, pessoal? Porque nosso tempo já passou, mas você vai fazer a mesma coisa para a matriz D, tá? Vai abrir esses somatórios. A única diferença é que tem as coordenadas z elevado ao cubo aqui. E você tem esse 1/3 multiplicando. Mas está tudo detalhado aqui, tá? Como eu falei para vocês, eu coloquei as informações aqui embaixo da linha. Abaixo da linha amarela são informações que nós já temos para poder enxergar melhor como é que eu montei essa equação aqui. Na verdade, eu abri o somatório só, né? E nesse caso da matriz D, que vocês têm que tomar cuidado, é porque os termos são elevados ao cubo, tá? E aí o que acontece? Se a coordenada ela é negativa, está acima do plano de referência, né? Nós vimos lá que referência do livro de Jones, Z é positivo para baixo. Então, todas as coordenadas aqui forem negativas, quando você eleva ao cubo, continuam negativas, tá? Então, presta atenção. Mas aí é a mesma coisa, calcula a matriz D, passa de giga para mega, multiplica por 1000, e aí cancela esse milímetro ao quadrado, esse milímetro cubo sobra Newton por milímetro. Essa jogada aqui eu fiz justamente para lá no final analisar as unidades. Aí repete o cálculo, o dxy, o dyy e o dss. Calcula a matriz D, e aí é só calcular as deformações e os capas, tá? Então, a letra C, você monta o primeiro sistema de equações, como o laminado é simétrico. A matriz B vale zero, então sumiu esse termo aqui, sumiu esse termo aqui. É o primeiro sistema de equações, esse aqui, ó. N que é dado, né? Isso aqui está em Newton por milímetro, por isso que eu fiz aquela jogada lá, né? Matemática. Isso daqui nós mexemos, deixamos em Newton por milímetro também. E aí eu tenho Newton por milímetro, Newton por milímetro, isso aqui está compatível, né? Porque a deformação é adimensional. Pronto. Eu resolvo esse sisteminha de equações aqui, ó. Posso usar Kramer, né? Nesse caso aqui, não usei nem Kramer, né? Eu, eu resolvi por substituição, né? Porque como tem vários zeros aqui, aí a última equação, olha só, zero é igual a esse vezes esse que é zero, mais esse vezes esse que é zero, mais esse vezes esse, ó. Então, o gama xy deu zero. Como o gama xy deu zero, eu achei a primeira incógnita. Aí substitua aqui, né? Não precisa nem substituir, né? Porque não tem, né? Aqui, ó. Laminada crossplay tem um monte de zeros. Aí ficou um sisteminha aqui, duas equações, duas incógnitas. Aí eu substituí aqui, eu isolei o epsilon x da equação número 1 e substituí lá na equação número 2 aqui, ó. Joguei ele aqui, isolei e calculei o epsilon zero aqui, ó. Aí joguei para cá, calculei o epsilon x. Então, bem simplesinho, né? Calculei aqui os épsilons e depois calculei os capas, né? Que são as curvaturas. Montei aqui o sistema de equações, né? Também isso aqui é Newton milímetro por milímetro. Newton milímetro por milímetro. Aí, essa jogada que eu fiz aqui, ó, você lembrar lá, depois que você checa, eu fiz a manipulação das unidades, isso aqui sobrou Newton vezes milímetro, e o kappa é o inverso do raio de curvatura, né? Aí ficou consistente as unidades, tá vendo? Ó? Newton milímetro por milímetro é igual a Newton milímetro dividido vezes o kappa, que é 1 por milímetro, tá igualzinho. Aqui também sai direto, ó,
O capa XY deu zero, né? Por causa desse monte de zeros que tem aqui, não tem momento de torção. Aí sobrou duas equações, duas incógnitas aqui. Usei o método da substituição, isolei a primeira variável, substituí na segunda equação. Depois a gente faz com calma isso, tá, pessoal? Mas para vocês verem como que é a resolução passo a passo do exercício, tá, pessoal? Então, com isso a gente fecha esse primeiro exercício, tá? Na aula que vem, na segunda, a gente pode fazer um na lousa, né? Com calma, destrinchando tudo. E é relativamente tranquilo isso, né? Tem uma metodologia que a gente vai usando, ok? Com relação aos trabalhos, pessoal, eu comecei a corrigir, dê uma olhada lá, eu comecei a corrigir o NP1. E tá tranquilo, tá, pessoal? O pessoal, eu tô gostando das notas, né? Vocês fizeram mais ou menos do jeito que a gente combinou, tá? Então, esse aqui, em breve, eu lanço para vocês, já tá bem avançado, já corrigi a metade da turma, tá tranquilo lá, e depois eu corrijo o P1, tá? E lanço lá para você. Isso aqui eu já tenho o gabarito pronto, também eu vou deixar lá no Teams para vocês checarem. Como vocês entregaram no Teams, vocês devem ter a cópia para ir comparando. Agora, a próxima atividade, pessoal, o NP2, tá? O NP2 é macromecânica. Eu vou bolar um exercício. Provavelmente vai ser um exercício bem parecido com o que nós temos feito ultimamente, tá? Para usar a matriz sai pagando, né? Calcular a matriz Q, sai pagando e depois Kramer. E depois usar as matrizes de transformação também. É legal. E aí, no finalzinho do semestre, a gente pode marcar uma P2, uma provinha básica, né? Mais para ver conceito. E no final tem um seminário também. Tá? Esse seminário eu vou cadastrar ele no Teams para vocês já irem trabalhando nesse seminário. E aí nós fechamos. Tá bom, pessoal? Então, hoje eu mostrei para vocês a teoria clássica da laminação, as matrizes A, B e D, como é que calcula, e um exercício, fiz bem rápido, mas a gente vai fazer outros, tá? Para reforçar esses conceitos. Então, eu ultrapassei um pouco o horário, eu vou deixar aberto para perguntas. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Comentário, sugestão? Ok, professor. Agora é só a gente treinar só. Obrigado e bom final de semana, professor. Então, beleza, então, pessoal. Obrigado aí pela participação, pela presença, tá? E semana que vem a gente continua, então. Bom final de semana a todos aí. Tudo de bom para vocês, tá bom, pessoal? Isso, eu vou deixar o gabarito do NP1 em PDF, tá? Eu vou gerar o PDF, que eu fiz uma planilha, aí eu gero um PDF para cada aluno e coloco lá, beleza? Tá joia, pessoal. Bom final de semana aí, tudo de bom para vocês e até semana que vem. Obrigado, pessoal. Valeu.